Olá, meu nome é Alana Dilene e esse é mais um Ideia Transitória. Hoje eu vou falar de duas publicações, na verdade, mas que falam basicamente da mesma coisa. Vou falar deste livrinho, Noite na Taverna, e deste quadrinho, eu espero que dê aqui para ele aparecer. Aí, Noite na Taverna. Noite na Taverna é um livro de Álvares de Azevedo, um escritor da chamada geração ultra-romântica, ou a segunda geração do romantismo no Brasil. Juro que dessa vez eu não vou falar, não vou dar uma de professora de literatura. Mas é porque é importante um pouquinho de contexto. E essa adaptação em quadrinhos, ela foi feita pelo Carlos Patati, nada a ver com palhaço, e contou com vários ilustradores. Esse livrinho, ele é uma coletânea de contos que bebem ali daquele imaginário de ambientes escuros e fechados, de jovens em noites de orgia e bebedeira, de mulheres pálidas e desfalecidas. Bem esse imaginário ultra-romântico que também está presente um pouco no romantismo gótico e foi herança do romantismo inglês ali com Lord Byron e dentre outros, certo? O movimento romântico, ele surgiu inicialmente com uma ideia de dar prioridade ao gênio individual, à criação artística individual, com preceitos fortes ali no nacionalismo. Em seguida, ele passou, talvez por um momento aí de desilusão dessa história toda, e tentou recuperar a ideia, e tentou recuperar o imaginário do bucólico, do campo, da natureza, em contraposição à cidade, que ela seria corrupta, suja, ela desvirtuaria jovens sofredores. E daí você tem a construção de todo esse imaginário envolvendo o romantismo. Álvares de Azevedo, como eu disse, ele foi um dos representantes brasileiros dessa vertente, certo? E como vários personagens, ele morreu muito jovem. Toda a sua obra foi publicada póstumamente. Então, você não pode ler as coisas de Álvares de Azevedo esperando uma maturidade estilística ou até mesmo de ideias. E o livro Noite na Taverna, que é do qual a gente vai falar hoje, ele sofre um pouco disso. Ele é uma coletânea de contos de jovens num ambiente de taverna. Ela não tem nome, é um lugar anônimo. E eles estão contando histórias terríveis pelas quais eles passaram, sobre atos que eles cometeram. E juntando aí tudo isso, você tem uma temática muito pesada, que é também uma tentativa, um movimento de revolta contra a visão religiosa puritana. É tipo, é legal ser satanista, por exemplo. É coisa de adolescente. Então, você gostar do movimento romântico é perdoável se você estiver na adolescência. Eu estou numa eterna adolescência, então. Pois bem, o primeiro conto, que é bem curtinho, ele ambienta o espaço e ele introduz o mote de que cada um vai ali contar uma história apavorante. Os contos seguintes, eles são intitulados pelos personagens: Claudius, Hermann, o Bertrand, Solfieri, etc, etc. Nenhum dos nomes soa brasileiro, então fica clara aí essa inspiração de onde vem as ideias do Álvares de Azevedo. E o último conto, que é O Último Beijo de Amor, ele se liga a algumas das histórias contadas e encerra a coletânea. Eu gosto muito desse livro. Eu gosto muito de todo esse imaginário meio Edgar Allan Poe, meio coisas terríveis das quais eu fiz e sou assombrado por eles até agora. Agora, eu não posso ignorar, especialmente no atual momento da minha vida,
que ele traz um imaginário carregado muito ofensivo ou muito nocivo a mulheres em geral. Porque justamente elas são aquelas coisas rasas, elas estão ali para serem admiradas e são prêmios a serem obtidos pelos jovens epicuristas da noite. Elas não têm, dificilmente elas têm alguma espécie de vontade própria. Elas acabam se rendendo aos beijos apaixonados dos jovens, etc. E claro que eu também não posso ignorar que isso é produção de época, isso tem um momento. Não quer dizer que a gente não possa analisar ele problematizando e levantando essas questões para dizer, olha, não é bem assim, jovem. O quadrinho, que é este aqui, ele tem a mesma estrutura, ele tem uma história inicial onde ele ambienta, faz as devidas introduções, e as histórias seguintes são contadas pelos personagens e tem uma história final, que vai fechar esse ponto, que vai fechar as histórias. Ele conseguiu beber muito visualmente de todo essa efervescência cultural da época, desses ambientes escuros. Eles têm vários desenhos que são carregados de rachuras, de cores escuras, de ângulos fechados. Eu achei isso ótimo, eu achei que foi uma excelente visão para guiar essas histórias. No entanto, algumas delas não conseguem fazer isso muito bem, em especial a do Bertrand. Eu achei que o traço do desenhista, ele ficou justamente muito limpo, ele ficou muito simples, e aí acaba que quando você passa até de uma história que vem antes, que ela é super carregada nesses elementos, e você passa para essa, você fica, hã? Você estranha um pouco. Eu achei que ele ficou, especialmente porque esse conto, Bertrand, ele é um dos mais complexos narrativamente. Ele é às vezes um pouco confuso, mas ele tem várias idas e vindas na narrativa, ele tem várias interferências do ambiente de onde o narrador está contando, e aí acaba que ele perdeu uma excelente oportunidade de trabalhar com isso na mídia do quadrinho. Mas de resto é uma boa adaptação. Eu acho que ele mostra ali a essência do texto, embora o texto precisamente ele tenha precisado de uma adaptação mais pesada, porque o texto do Álvares de Azevedo, como vários textos de romantismo, eles fazem muita referência a outras narrativas, a outros escritores, que um leitor um pouco mais desatento ou menos iniciado, ele não teria, isso passaria por cima, isso não tem nem importância para as histórias que eles estão contando. Enfim, é isso. São 2 livros legais, um quadrinho e um livro, enfim. Vale muito a pena ler. Muito obrigada e até a próxima.